Não adianta ir por bizu. Aí você diz assim, existe um bizu que diz assim, se eu trocar a palavra feminina por uma masculina e aparecer ao antes da palavra masculina, preposição a mais artigo o antes da palavra masculina, é porque antes da palavra feminina vai haver crase. Isso funciona? Não funciona em todos os casos e para piorar, em provas de concurso, ele vai pedir para você a justificativa da aplicação do acento grave, isto é, daquele acento que representa o fenômeno da crase. Então ele vai pedir a justificativa. Para o teu dia a dia, esse bizu poderia servir em 80% dos casos, certo? De 70% a 80% dos casos, no teu dia a dia, se você não vai tentar concurso público, né? Mas note que você tem aí de 20 a 30% de chances de errar crase se for pelo bizu. É melhor você saber a regra, saber tudo bonitinho. Então eu começo dizendo o seguinte, olha, crase não é um acento. Crase é um fenômeno. Que fenômeno, Tiago? O fenômeno da união de uma preposição a mais um artigo feminino a, certo? Essa união de uma preposição mais artigo, na verdade, vai representar uma fusão. Os dois as vão se fundir em um só. E aí, claro, eu vou escrever apenas um a. Para representar que houve essa fusão, o que é que eu tenho que fazer? Vou colocar um acento que nós chamamos de acento grave. Acento grave. Esse é o nome dado a esse acento. Cuidado, muita gente chama o acento de crase. Não, isso não é uma crase. Crase é esse fenômeno aqui, olha, A mais A, né? Quando a preposição a mais artigo a, eu junto, faço a fusão, escrevo apenas um a e para representar que houve essa fusão, o que é que eu faço? Coloco o acento grave. É fácil demais a língua portuguesa, não é não? Agora, fácil é. Não é curta a língua portuguesa. Os assuntos não são curtos, são assuntos longos, né? Mas olha, acento grave ou crase, né? O fenômeno da crase em locuções femininas. Primeiramente, Tiago, o que é uma locução? Locuções são duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma só. Quando eu tenho duas ou mais palavras juntas fazendo o papel de uma só, eu chamo de locução. Só que as locuções, quando são femininas e iniciadas por a no singular ou as no plural, a gramática diz que obrigatoriamente eu tenho que colocar o acento grave. Eu tenho que colocar o acento grave obrigatoriamente em toda locução feminina. Então, aí eu tenho aqui, olha, às vezes, às pressas, às 2 horas, à espera de, a moda de. Então, quando você diz assim, às vezes eu vou à praia, às vezes eu vou à praia. Então, às vezes, com o acento grave, né? É uma locução feminina que indica tempo, né? Então, às vezes, às pressas, ele saiu às pressas. As pressas é uma locução adverbial feminina, porque a palavra pressas é feminina, iniciada por as, então deve aparecer acento grave. Indica modo aqui, né? Ele saiu às pressas, é o modo como ele saiu. Às 2 horas, indica tempo também, eu cheguei às 2 horas, eu saí às 2 horas. Então, locução adverbial feminina de tempo. Mas independente do tipo de locução, o que a gramática diz é o seguinte, se for uma locução sendo feminina, o acento grave deve aparecer obrigatoriamente. Olha, a espera de, a moda de, a medida que, a proporção que, certo? Então, qualquer tipo de locução, qualquer locução sendo feminina, vai admitir o acento grave iniciando a locução. Está aqui, olha, destacando, só para que a gente não se perca. Tá aqui, olha, toda locução feminina vai trazer acento grave no início. Isso é bem importante para o que a gente vai falar ainda durante essas nossas aulas sobre crase, tá bom? Bom, então é o seguinte, eu tenho aí casos em que não ocorre crase. Tiago, por que você vai mostrar logo de cara os casos em que ocorre crase? Eu quero aprender crase, Tiago, como empregar crase.
E não casos em que não ocorre. Eu quero saber os casos em que ocorre. Na verdade, segredinho nosso, o único caso realmente obrigatório em que o acento grave vai aparecer é aqui. Nas locuções femininas. Toda locução feminina vai admitir acento grave. Independente de qualquer coisa, a locução feminina vai admitir acento grave. E a outra situação em que o acento grave ou a crase vai ocorrer, né, é quando você tem uma palavra que exigiu uma preposição a e a palavra posterior admite um artigo feminino antes. Então eu vou juntar a preposição mais artigo e vou formar. Então são os dois casos básicos em toda locução feminina, acento grave, né? E quando a palavra anterior pediu a preposição a e a palavra posterior, sendo feminina, admite um artigo na frente, né? São os únicos casos em que a crase ocorre. Mas, por incrível que pareça, os casos mais importantes de crase são os casos em que ela não ocorre, em que a crase não ocorre. E o primeiro caso é o seguinte, olha, mas Thiago, por que são os mais importantes? Porque se você sabe esses casos, você mata qualquer questão de prova de concurso, né? Qualquer não, mas 90% das questões de prova de concurso você consegue matar só sabendo os casos em que não ocorre crase, tá bom? Então, olha, antes de palavra masculina ocorre crase? Não. Então tem aqui, olha, fomos ao colégio a pé. Aí nós temos aqui, olha, preposição a e temos aqui a palavra pé, que é uma palavra masculina, né? Então fomos ao colégio a pé, não pode haver acento grave. Pé é uma palavra masculina, é o pé, o meu pé, né? Então esse azinho é apenas uma preposição que forma essa expressão aqui, a pé, né? Foi o modo, ou então o instrumento, o meio, na verdade não é nem modo, é meio aí, o meio usado para locomoção, né? Para que eu pudesse ir ao colégio. Da mesma forma, fritei a batata a óleo. Olha, esse azinho aqui é apenas uma preposição, como aconteceu aqui na letra A, né? Aqui também é apenas uma preposição, e óleo é uma palavra masculina. Óleo, palavra masculina. Aí, olha, muita gente poderia me perguntar o seguinte, Tiago, e a palavra batata aqui? Esse azinho aqui não admite acento grave, não? Não é feminina a palavra batata? Calma aí, olha. Não basta a palavra ser feminina. O que deve acontecer também? A palavra anterior ter pedido preposição a. E aí eu vou juntar a preposição a com o artigo a e vou formar a crase. Entenda o seguinte, olha, fritei. O verbo fritar é VTD. É um verbo transitivo direto. Quem frita, frita algo. Fritei o quê? Eu fritei a batata. Então esse a que você está vendo aqui é apenas um artigo que acompanha a palavra batata. Por isso não pode haver crase. A crase só ocorre quando existe preposição mais artigo, juntas, né? Mas aqui não ocorreu. E o nosso foco, claro, olha, tanto a palavra pé como a palavra óleo são masculinas, não ocorre crase antes de palavra masculina. Importante isso. Mas, apesar de não haver crase antes de palavra masculina, existem dois casos de exceção. Primeiro caso, pintei um quadro a Romero Brito. Olha, eu tenho aqui o seguinte, tenho esse A que está aí com um acento grave e tenho aqui Romero, que é o nome de um homem. Então, antes de nome de homem, Tiago, pode admitir acento grave? Não, não pode. E por que você colocou? Bom, porque na verdade, observa que eu posso encaixar aqui, olha, nessa região, eu posso encaixar a expressão moda de. Certo, Tiago. Mas isso tem a ver com... O que isso tem a ver com essa história? Bom, aí eu volto para cá, olha. Crase em locuções femininas. E aí eu mostrei várias, entre elas, olha quem aparece. A moda de. A moda de é uma locução feminina, né? E da mesma maneira, olha, a moda de apareceu aqui. Pintei um quadro à moda de Romero Brito. Isto é, quer dizer que o quadro que eu pintei tinha as características das obras de Romero Brito, dos quadros de Romero Brito. Claro que eu omiti
a expressão moda de, mas pintei um quadro a Romero Brito é a mesma coisa dizer que eu pintei um quadro a moda de Romero Brito. E quando eu conseguir encaixar essa expressão aqui, quando eu notar que faz sentido colocar a expressão moda de entre o a e a palavra masculina, o acento grave vai acontecer, porque na verdade nós temos o quê? Uma locução feminina, a moda de. Perfeito? Então esse é o primeiro caso de exceção. Segundo caso, refiro-me àquele rapaz. Olha, quem se refere a. Está aqui a preposição a, exigida pelo verbo referir-se. Aquele é um pronome masculino. Pronome demonstrativo masculino. Só que o que acontece? Como o verbo pediu preposição a, eu vou juntar essa preposição a com o a do pronome aquele. E aí, juntando preposição a mais o a que inicia o pronome aquele, olha o resultado. É o pronome aquele com o acento grave no a que inicia o próprio pronome. Tá aqui, olha. Refiro-me àquele rapaz. E para que você não se complique, pensa o seguinte. Eu posso utilizar acento grave no pronome aquele, mesmo sendo masculino? Posso sim. E quando é que isso vai acontecer? Quando a palavra anterior tiver pedido preposição a, como foi o caso do verbo referir-se.